Sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do TexTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. Esse podcast que tem um compromisso com vocês de trazer sempre gente muito interessante, carreiras brilhantes, amigos da casa, mas é que hoje não saiam daí, porque hoje realmente é muito especial. Hoje eu recebo minha dupla dinâmica da vida inteira. Duas Tatis, double trouble da vida inteira, Tatilana. Obrigada pelo convite, Tati. A gente vem de uma longa história do passado. E que bom que a gente pôde se reencontrar aqui novamente. Aí que deu certo, né? Deu então, certo. A Tati, pra vocês que estão assistindo, ela é minha melhor amiga do colégio, da vida. Eu vou contar pra vocês, ela tem uma carreira de sucesso, passou por empresas gigantescas. Hoje ela é CEO do Grupo Z. Z+. Z+, que é aquele bolo maravilhoso da vó Alzira que a gente pede toda semana lá na BMS. E eu mando pra ela quando a gente pede. Mas, Tati, obrigada. Primeiro, obrigada. Imagina que bom que a gente conseguiu conciliar as agendas. As agendas vinham sendo, tentando conciliar já há bastante tempo. E hoje deu certo. Conseguimos aqui no Rio. Exatamente. Onde nasceu a vó Alzira. Mas exatamente. Antes disso, a Tati, executiva de sucesso, super reconhecida no mercado, buscada por grandes empresas, passou por alguns clientes da BMS que olham assim, mas como assim? Agora a Tati, minha amiga, agora ela é a CEO, agora ela é presidente, agora. Mas, Tati, eu lembro, logo saiu do colégio, 2 anos atrás, tá? 2 anos atrás, não façam contas. Eu do colégio, fazia faculdade de comunicação e turismo. É isso. Eu comecei fazendo faculdade de comunicação e turismo. A minha carreira foi bem diferente da grande maioria dos executivos. Comecei com turismo, hospitalidade, fui para gastronomia. Depois, trabalhei bastante tempo fora do Brasil, liderando cozinhas, então... Eu lembro que teve uma Turquia, um China no meio do caminho, quando ninguém ia para lá. Exatamente. O meu primeiro passo foi realmente assumir uma cozinha em Santa Catarina, que era uma coisa que também na época era bem diferente, porque não tinham chefes de cozinha formados naquela época. Faz pouco tempo, mas... O tempo mudou muito. Mudou. É a inteligência artificial. Exatamente. A gente não tinha muitas faculdades no Brasil de gastronomia. As pessoas saíam do Brasil para estudar. Eu não saí num primeiro momento. Fui para Santa Catarina, era onde tinha faculdade no Sul. Fiquei lá 2 anos, onde eu fiz a minha gastronomia, onde fiz o tecnólogo em gastronomia. Depois fui para São Paulo, trabalhei com grandes chefes, trabalhei com Alex Atala, trabalhei com Abel Coelho. E nisso eu recebi uma proposta para ir para Istambul, para montar um restaurante brasileiro lá. Eu fiquei 1 ano lá. Que delícia, eu amo Istambul, meu lugar no mundo. É incrível, né? É incrível. E era na beira do Bósforo, maravilhoso. Eu conheci muita gente lá, por ser esse hub aí de exportação e importação, e acabei conhecendo um dono de um grande grupo de calçadistas. Eles tinham toda a cadeia aí do negócio de calçados na China, que não é um negócio pequeno. E ele tinha uma grande dificuldade porque as principais fábricas dele na China ficavam em Dongguan. E Dongguan era uma cidade muito camponesa, apesar de ser gigantesca, super populosa, que quando os estrangeiros iam para lá fazer as reuniões e a fim de passar a semana lá, não se tinham de comer comida ocidental. Então ele me chamou para esse desafio. Eu fui, e a história da China acabou se estendendo durante 2 anos da minha vida, numa época que a China tinha recém aberto as portas para o Ocidente. Então as pessoas ainda me paravam na rua para pedir para tirar foto, porque eu era muito diferente da média e das pessoas locais, botavam criancinha no meu colo. Eu fiquei lá durante 2 anos, montei 5 operações. Então a primeira operação foi o The Black Cat, que fazia parte desse grupo. Depois eu fui para um outro grupo de restaurantes franceses, montei algumas operações para eles. Depois eu fiz uma montagem de uma casa tradicional chinesa de chás, assim, uma imersão na cultura absurda. E, por último, eu terminei ajudando o Kempinski, que é um hotel alemão, a chegar na China, organizando a parte de fornecedores deles, porque era uma grande dificuldade você conseguir se estabelecer na China naquela época por padrões sanitários estrangeiros.
E como eu já tinha um conhecimento de um tempo em relação ao mercado, acabei trabalhando com eles. Voltei para o Brasil e pensei, o que eu vou fazer agora? Isso aí era 2008 e, por coincidência do destino, a Sadia, na época, me chamou para ajudar a estruturar uma área de food services, que é aí o mercado de restaurantes do Brasil. Fiquei na Sadia há 7 anos, aprendi muito sobre business. Ali realmente foi quando eu aprendi sobre business. Processos. Passei por várias áreas. Então, passei desde uma área de serviços que a gente falava, então, que era uma área onde a gente a taxa de quebra, de fracasso de restaurante no Brasil é gigantesca. A cada 100 restaurantes que abrem, em 10 anos, um permanece aberto. Ou seja, de 99% em 10 anos. Esse é um dado do Sebrae. Então, olhando para esse mercado, a gente falou, não adianta só a gente fornecer insumos, a gente precisa fornecer serviços para que a gente consiga reduzir a taxa de mortalidade de restaurantes. Então, eu estruturei essa primeira área. Então, era uma área que chefes falavam com chefes. A gente saiu de 3 chefes dentro da minha equipe para 25. A gente tinha uma taxa de crescimento, assim, dos restaurantes que estavam dentro desse cluster gigantesca. Eu acabei passando por serviços, marketing, comercial, trade, passei por diversas áreas da empresa. Depois disso, eu acabei indo para a Unilever, Food Solutions, trabalhando muito parecido, mas também sendo responsável por todas as grandes contas, como McDonald's, como Grupo Trigo, como várias outras. Todos os clientes, graças a Deus. Exatamente. E em 2019, eu saí da Unilever, porque eu estava um pouco cansada do mundo corporativo per se. Multinacionais gigantescas, cheias de processos, cheias de dificuldades realmente do go-to-market, de conseguir inovar, de conseguir botar a inovação na rua e testar. E fui para a Livap. A Livap era uma startup. Gente, Livap, olha só, Daniel, Henrique estão intimados a participarem deste podcast. O Daniel me deixou... Aqui, combinei com ele na semana passada de gravar essa semana. E ele pulou a agenda. Daniel, aqui, ó, intimado, ao vivo. A Livap é super cliente da BMS, assim, um entusiasta. Eles nos indicam para diversos clientes. E eu sou uma consumidora da Livap. Maravilhoso. É incrível, incrível. Então, assim, a Livap foi a minha entrada no mundo de tecnologia, mas sempre trabalhando com restaurante. Eu acho que esse é um bichinho que nunca vai me soltar. Eu trabalho com restaurantes, pode ser em qualquer elo da cadeia, mas eu estou sempre no meio de restaurantes. E eu fui lá com o desafio de montar o primeiro delivery da Livap. A Livap era conhecida pelos congelados, então era uma compra programada. Você se programava para fazer a compra compra do mês, muito focado em saudabilidade, em conveniência. E quando me chamaram, entrei em setembro lá, era para montar o primeiro restaurante de saladas, então entrega em até 30 minutos. Daí com isso veio assim, do 0 a 1 milhão. Foi absurdo, mas não só por competência de todo mundo que estava na equipe, mas a gente passou pela pandemia. A gente inaugurou a primeira loja da Salad Stories, que era a nossa marca, na semana da pandemia. Quando todos os restaurantes do Brasil fechavam e não podiam mais trabalhar fisicamente, a gente nasceu no delivery, a gente nasceu digital. Então, o nosso desespero não era vender. Foi o desafio da minha vida completamente diferente de tudo que eu já construí, porque o desafio é vender. Aqui, o desafio era entregar, porque a venda estava feita. Então, assim, a gente chegava a fazer 800 pedidos numa loja. Era absurdo, absurdo. Então, a gente usava muito a tecnologia para escalar, a gente usava muitos conceitos de engenharia de produção para conseguir entregar o produto na melhor experiência. Foi um aprendizado gigantesco, a gente construiu toda a parte de softwares, tudo foi in-house. Então, eu tinha uma equipe de dev dentro da minha estrutura. Nossa. Eu que não tinha noção de como é que trabalhava. Então, assim, foi muito legal, porque o Henrique e o Vitor me ensinaram muito ao longo do processo, porque é uma questão de um choque cultural quando você sai de um mundo corporativo. Não, isso é uma empresa gigantesca. Gigantesca. Cheia de amarras para tudo pode na Livap. Tudo pode, e com a tecnologia como enabler disso, assim. Então, foi incrível, uma experiência absurda.
Passamos durante toda a pandemia com a marca Salad Stories, depois a gente lançou uma pizzaria saudável que chama Broto. Foi uma experiência muito, muito, muito legal. Em 2000, e daí eu começo a me embananar com os anos, pós-pandemia, sabe? Eu já nunca sei. Você é jovem. A gente estudou junto, pelo amor de Deus. Então... Coloque algum... Não, o problema é a pandemia. Em 2021, se eu não estou errada, aí eu acabei recebendo uma proposta para ir para um outro negócio completamente diferente. Que chama, nos Estados Unidos, Otter, e que no Brasil chamava Hubster. A Hubster era uma empreitada do Travis Kalanick, o fundador da Uber. No caso, ele era meu chefe. Então, assim, foi um mergulho dentro da tecnologia real. A gente era SaaS, então era uma empresa que vendia software como serviço. Eu comecei sendo General Manager de uma vertical que a ideia era a gente agregar outras marcas a operações já existentes para garantir que a ociosidade virasse rentabilidade. O que isso significa? Eu tenho uma pizzaria, eu vendo pra caramba à noite, mas eu não vendo na hora do almoço porque o brasileiro não tem o costume, não tem o hábito de comer pizza na hora do almoço. Mas se eu olhar para os meus insumos que eu tenho na cozinha, eu posso montar uma saladeria e começar a faturar nesse horário. Então, a gente entregava um pacote pronto de marca, de pricing, tudo certinho, conectado. Só que a gente se deparou com um grande problema. No Brasil, a gente tem basicamente um marketplace de delivery. E esse marketplace tem taxas importantes, então ele acaba virando um sócio da operação. E o nosso negócio também era baseado em taxas. E com isso, quando a gente olhava o DRE do operador, o negócio não fazia sentido no Brasil, coisa que fora do Brasil, como Estados Unidos, como China, como outros mercados, fazia muito sentido. Então, em 6 meses, eu falei, não, esse negócio não vai para frente. Não vai rodar. Acabei indo para a parte de Hubster, que era um software. O software era um integrador de pedidos, que também era um outro desafio gigantesco, assim. O que é um integrador de pedidos? Se eu tenho vários marketplaces, na operação, para não ser muito confuso, eu preciso ter só uma tela para o meu operador ver lá. Saiu um cheeseburger, saiu uma batata frita. Não interessa de qual marketplace saiu. A gente não tem ideia que isso acontece. A gente não tem a menor ideia, assim. A gente tem 1,5 aplicativo de pedido de comida. Exatamente. E acha que, assim, igual quando a gente era criança, jogava a toalha no chão e ela parecia mágica, limpa dentro do armário. Exatamente. A gente pensa, 2 Apple Pay e foi. Chegou em casa. Não, então tinha todo um programa em si, mas assim, a gente esbarrou numa outra dificuldade. Mais uma vez, o Brasil tem um marketplace e meio. Então, por que eu vou ter um integrador de pedidos que tem várias fontes? Se eu tenho só uma fonte. Não fazia sentido. Então, a gente eu fui para uma área de novos negócios para tentar entender o que o restaurante precisava de tecnologia para a gente começar a co-criar com os restaurantes. Então, a gente criou uma solução que era direta para o consumidor, basicamente um WhatsApp robotizado. A gente começou a entrar nessas fronteiras. Trigo tem. Trigo tem. A gente conversou muito com trigo. Trigo tem. A gente compra no WhatsApp no Gourmet. Exatamente. É isso. E a gente conversou muito. Nossa, conversei muito com o Tom naquela época. Que até é a história que me trouxe até aqui no final. E chegou uma hora que o Travis falou esse negócio no Brasil. Não dá. Não vou perder meu tempo. Eu não vou perder meu tempo. Então, ele decidiu sair do Brasil. E eu falei, nossa, eu tô há tanto tempo trabalhando que nem uma louca. Vou dar um tempo. Daí eu resolvi dar uma mudada de vida, que foi até engraçado. Eu fui pro interior. Eu adoro a Serra da Mantiqueira, que fica perto de São Paulo, 2h30. Fui passar lá uma semaninha em São Francisco Xavier. Daí eu vi um sítio. Me apaixonei pelo sítio. Decidi alugar o sítio com um contrato de compra, então. E decidi virar da roça, vou reformar esse sítio. Enquanto eu penso o que eu vou fazer, qual que vai ser meu próximo desafio. Isso aqui a gente tinha muitos projetos ongoing lá naquela época, Hubster com grandes parceiros.
alguns citados aqui. Uhum. E eu comecei a ter que ligar para os parceiros e falar, então, Hubster saiu do Brasil, desculpa, o projeto não vai andar. E com isso, eu liguei para uma pessoa que é super importante, um cara genial, gente boa pra caramba, e falei, olha, desculpa, mas o projeto não vai andar, não tem o que eu possa fazer, o time de devs não tá mais trabalhando. A Hubster saiu do Brasil. Ele falou, não, tudo bem. Você precisa de alguma ajuda? Eu falei, eu tô procurando emprego, né? Ele falou, tá bom. E isso fazia 2 dias que eu tinha assinado o contrato, e eu ia virar roceira, e eu ia reformar a casa. Ia virar da roça. Da roça. Daí, no outro dia, já me ligaram, fui conversar, de repente, conheci o pessoal do Grupo Zé Mais, conheci o Alexandre, que é o presidente do conselho, filho da dona Alzira, conheci o fundo de investimentos que está por trás, o Auster Cap, e falei, gente, esse projeto aqui é inacreditável, porque eu acho que ele traz uma questão que para mim estava precisando muito, que era de propósito. Então, no final do dia, quando você tem uma franquia, você está dando a oportunidade de alguém empreender no negócio, de ser seu próprio chefe. E o brasileiro, ele é um empreendedor nato. Ele, além de pode estar trabalhando CLT, mas ele tem ali um negocinho que ele ganha um dinheirinho extra. Exatamente. E a questão de que ele não prospera não é por falta de sangue, não é por falta de suor, é por isso que a gente existe aqui da BMS, é por as questões muitas vezes tributárias. Sim, sim. Muito. A questão tributária, ela quase impede o empreendedor de ter um crescimento exponencial, se não for uma empresa realmente muito organizada, porque enquanto a gente está conversando aqui, não sei quantas legislações foram alteradas. Exatamente. Assim, o teu concorrente, se estiver um pouco mais atento a essas questões, correu na frente por melhor que seja a tua operação. Sim, sim. O teu sócio majoritário. Exatamente. E assim, e dentro desse mercado de franquias, o que é encantador é que se você tiver um modelo de negócio muito bem amarrado, muito simples de operar, com baixo investimento, com uma consultoria de gestão, que eu acho que é o grande pulo do gato aí, para um empreendedor como o brasileiro, que, como você falou, que dá o sangue e o suor pelo negócio, a fórmula está pronta. E para mim foi muito encantador isso. Mas vocês têm, além de tudo isso, vocês têm a fórmula do bolo. Ah, exatamente. Exatamente. Que é, a gente é uma empresa que tem 11 anos de mercado. O Grupo Zé Mais, ele tem 2 marcas. A primeira marca é a fábrica de bolo Vó Alzira. Todo mundo conhece. Se vocês, olha só, vocês que não conhecem a fábrica de bolo Vó Alzira, é porque a BMS é carioca. Agora virou paulista e aqui, se olhar para uma esquina, tem uma fábrica de bolo Vó Alzira maravilhosamente. Graças a Deus a gente pede quase todo dia. O bolo de coco com abacaxi é o carro-chefe. Tem uma ali do lado da gente, quase todo dia sobe 2 ou 3. Mas vocês ainda, um bolinho da vovó, que é a vó Alzira, todo mundo quer para tomar com um cafezinho no final da tarde. Sim. E é uma coisa meio caneta Bic, né? É o simples muito bem feito. Exatamente, exatamente. Inclusive, a gente tem um termo lá dentro que é o luxo na simplicidade. Porque quem tem o luxo de ter um bolo feito por vó na sua casa, no seu escritório todo dia, e no final do dia é isso. Porque apesar de a gente ter 300 lojas, o nosso grande sucesso, e que difere do modelo de negócio das outras franquias de bolo no Brasil, e eu, quiçá no mundo, é que a gente tem uma fórmula pronta. Então, a gente tem uma mistura seca, a gente tem, na verdade, 5 variantes, então a gente tem alguns sabores, e com essa mistura seca eu consigo fazer mais de 200 sabores de bolo, porque eu adiciono só a parte líquida na operação, ou seja, na loja eu adiciono só a parte líquida. Eu consigo ter menos espaço de estoque, então eu posso reduzir o meu custo de locação. Eu tenho uma equipe reduzida também, porque eu não preciso quebrar ovo em loja. Sim, não precisa ter um super maquinário, que é um investimento gigantesco. Não precisa ter experiência em fazer bolo. Porque a vó Alzira já aprendeu pra gente. Já ensinou. E assim, a história é muito linda, né? Porque a dona Alzira, que trabalha com a gente até hoje. Sério? Trabalha com a gente até hoje. Amanhã eu tenho reunião com ela pra gente falar de inovação 2º semestre. Ai, gente, e ela é demais.
Ela começou a empreender há 14 anos atrás, mas assim, empreendendo na casa dela, porque ela estava num momento muito difícil da vida. O marido dela tinha uma loja que fornecia insumos para pipoqueiros do centro do Rio de Janeiro. E ela começou a levar um bolinho lá para ele. E ele vendia aquele bolinho. De repente, ele deu esse bolo para um amigo que tinha uma loja do lado, um bar do lado. Quando ela foi lá no outro dia, ele falou, não, agora eu quero 3. Agora eu quero 4. Ela, como assim? E, de repente, o Alexandre, que é presidente do conselho, que é filho dela, falou que um dia começaram a bater na porta da casa deles e falar, a gente quer o bolo, a gente quer o bolo. Eles pensaram, a dona Alzira virou pro seu Cláudio, que é o marido dela, e falou, então, tira essa pipocaria daqui, que eu vou montar meu negócio de bolo. E ela começou a fazer o bolinho. De repente, depois de alguns meses, tinha uma fila de 500 pessoas na porta para comprar o bolo. A gente tem a foto, que é maravilhosa. E ela ficou em desespero. E o negócio sempre foi o amor, a qualidade, ela preza muito. Empresa familiar. Exatamente. Então, assim, a farinha, para trocar a farinha, ela tem que validar. E a gente faz milhões de testes, porque a farinha lá do início, o açúcar é a mesma coisa. E daí a família viu que aquele negócio tinha um potencial de crescimento grande. Daí o filho montou uma loja, o tio montou outra loja. Ela começou a ficar nervosa e ela falou, o padrão não está ficando igual. O padrão não é o mesmo. Esse aqui não vai usar o meu nome para fazer coisa ruim. Então, eles pararam e começaram a tentar desenvolver essa mistura. Então foram 6 meses de teste. Quando eles chegaram na mistura, que dava certo, que garantia o padrão, ela conta assim, que foram mais de 1000 bolos que eles testaram na época. Chegaram e falaram, Agora foi. Agora a gente pode franquear. Mas, Tati, assim, é um sucesso, a gente é fã. Fã da tua carreira, fã da vó Alzira. A gente se conhece há tanto tempo. Mas, assim, a questão de... Não parou no pão de ló. Não. Porque no Natal tinha uma receita diferente. Sim. Na Páscoa tem um diferente. No aniversário da minha filha, é lá que eu compro. Porque sempre tem um modelo, assim, preservando aquela matéria-prima, aquele gosto bom que a gente sabe que tem aquele padrão. Sempre tem uma inovação no mesmo. Sim, e assim, é uma coisa engraçada, por ser uma empresa super familiar, que trabalha com bolo de vó, a gente tem uma parte de inovação muito grande. Então, ano passado, a gente lançou mais de 12 tipos de bolo. Então, com vários conceitos diferentes. Então, por exemplo, um dos conceitos que a gente lançou é o vulcão, que é um bolo que você corta e vem a lava, assim, digamos, que a gente relança agora na Páscoa. Só que não é só sabor que a gente inova. A gente também tem uma equipe de desenvolvedores dentro de casa. E a gente tem uma inteligência artificial. E é deste ponto que eu estava aguardando para a gente conversar. A questão dos custos para ter uma franquia, a gente está pensando aqui que nosso público, a gente está... Público em geral, normalmente empresários do ramo financeiro, de RH... ou do ramo tributário, esse é o nosso maior público, estamos atingindo 1 milhão de views. Uau! Então, vamos fazer uma festa para comemorar, mas esse é o público que assiste o podcast da BMS. Eu recebo diversos feedbacks, assim, olha, vocês falavam só sobre tributos e agora vocês conversam com pessoas e ficou tudo mais claro para mim. Mais humanizado. Mais humanizado, falar de gente e falar de negócios. É esse aqui o nosso objetivo. Então, quem está nos assistindo, ele pensa assim, olha só, qual é a minha vantagem de ter uma franquia? A gente sabe que os custos das franquias, elas normalmente ficam com ponto, maquinário, capital de giro, taxa de franquia, taxa de marketing. Na de vocês, ela tem um pouco diferente. Exatamente. Nós somos uma franquia que a gente não tem royalties. Como é que a gente faz? Então, a gente tem aí, para você conseguir abrir o seu negócio, você tem uma taxa de franquia e você tem o CAPEX, que são todos os custos envolvidos, investimentos envolvidos aí para você montar o seu negócio. Desde a parte de obras, desde a parte de maquinários, documentação, abrir a empresa, tá tudo ali.
Então, a gente tem esse custo inicial, daí você tem que ter o capital de giro. E como é que funciona daí as tuas despesas? Então, você vai ter o teu custo de locação, que a gente recomenda ser no máximo 10% em relação ao seu faturamento. Você tem uma taxa de marketing, que no nosso caso é fixa. Só que o grande diferencial do nosso negócio é que a gente não cobra royalties. O que é o royalties? É um percentual em cima do faturamento. Então, como que a gente faz isso? A gente vende o insumo. Então, para garantir que essa operação seja leve, que você tenha um controle sobre o seu custo da mercadoria vendida, o famoso CMV dos restaurantes, a nossa margem está na venda da mistura. Então, 80% do teu CMV é controlado pela franqueadora. E 20% são os outros insumos do mercado. Perfeito. A gente não aumenta o preço anualmente. A gente aumenta anualmente, mas com avisos. Então, assim, você consegue controlar 80% do teu CMV ao longo do ano. Outro ponto importante é que, com isso, essa mistura, você acaba reduzindo custos, porque você tem custo de pessoal. A gente opera com 4 pessoas. Perfeito. Quase nada. A gente tem operações com 17 metros quadrados, fazendo bolo. Então, assim, nossos equipamentos... Uma garagem. Exatamente. Como nasceu a Valzira. Exatamente. A gente consegue fazer isso. E agora a gente está inovando. A gente está lançando um carrinho, que é um ponto de venda avançado de alguma loja. Então, por exemplo, um custo de estar num barra shopping, já que eu estou no Rio de Janeiro, é muito alto para ter uma loja. Mas se eu tiver um carrinho no barra shopping que é alimentado por uma loja que eu tenho próxima. Então, a gente está lançando esse novo modelo. Esse novo modelo a gente lançou num shopping em São Paulo, faz um mês. E ele está sendo um sucesso. E assim, tem também todos esses custos, mas a gente tem um desperdício da matéria-prima. Mas agora já sei que vocês já integraram a inteligência artificial aos processos. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. A inteligência artificial ela foi desenvolvida por uma pessoa que está dentro do grupo Z+, há 8 anos. É um menino super novo, o Bruno, que era a pessoa de TI dentro do nosso negócio. Hoje em dia, ele é o head de vendas e estratégia. Ele começou a coletar dados, isso há 8 anos atrás. Então, apesar de ser uma empresa super tradicional, ainda criando seus processos e fluxos, ele começou a coletar dados. A gente faz 500 mil transações por mês. Isso é muito dado. É muito dado. Então, pensa aí, vezes 8 anos, a gente começou a ter um bolsão de dados gigantescos, a gente começou a categorizar esses dados. E a gente começou a ter informações muito importantes sobre o nosso negócio. Depois eu vou explicar da forma mais business, ele é ótimo explicar tecnicamente, mas eu não sou tão técnica. E daí, com isso, a gente conectou no chat GPT da vida, e a gente criou, daí nasce a Trinity, que é a nossa inteligência artificial, que ela conversa com a gente. Então, assim, o primeiro momento da Trinity, ela conversa com os executivos do Grupo Z+. Que perguntas eu faço? Trinity, a loja da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que está situada em tal rua, tem que produzir quantos bolos hoje? Ela vai buscar qual é a temperatura, porque a gente é fortemente impactado pela temperatura, o dia da semana, o dia do mês, qual é o mês que a gente está, qual foi o resultado que eles fizeram nesse mesmo mês do ano passado. E ela tem um algoritmo que fala, então produza 65 bolos. Diminui o desperdício total. E ela ajuda também esse operador... Planejamento das compras. Total. Então, assim, para fazer os 65 bolos, ela fala, então, franqueado tal, compre para esse mês essa lista de ingredientes. Peraí, me dá que eu vou assinar esse contrato. Vou assinar. Eu vou ser a mais nova e ela faz o nosso pricing também. Então, ela consegue fazer o nosso pricing. Ela tá agora começando a dar ideias de inovação pra gente. Porque você sabe que Rio de Janeiro e São Paulo são 2 países, né? 2 planetas, eu diria. Então, o que faz sucesso aqui, não faz sucesso em São Paulo. Um exemplo. São Paulo faz muito sucesso. Bolo de maçã. Rio de Janeiro não vende bolo de maçã, é bolo de nozes.
Então, assim, para inovar em São Paulo, o que é inovar? Ela trouxe uma lista de bolos pra gente que falou, ó, é isso. A lista do Rio de Janeiro é diferente. Essa é a fase, digamos, 3 da Trinity. Daqui a pouco a gente vai para a fase 4, que é o seguinte. Hoje em dia a gente tem em torno de 15 consultores de campo ajudando esse franqueado a gerenciar o negócio, a conseguir manter o padrão, então treinamento e afins. E isso no final, é pouca gente para muita loja. E são humanos. Então, eles não conseguem dar tanta atenção. Daí a gente pensou, o que a gente pode fazer para reduzir esse tempo de resposta? A Trinity. Como é que eu faço bolo de abacaxi com coco? A Trinity vai responder para a nova funcionária que acabou de entrar nessa operação. Nossa, conta pra gente. O que o nosso público quer saber. Trinity. É tudo que eu quero saber. Como é que faz o bolo de abacaxi com coco? Não, e o mais legal... Não, mas olha só, Martinha Su, que a gente recebeu aqui nesse podcast, que é diretora de Cybersecurity, ela vai conseguir esse dado pra gente. Maravilhoso. A gente vai fazer um cross-selling aqui dos podcasts. E com a Trinity, a gente conseguiu triplicar de tamanho em vendas de bolos em 2 anos. Tá, e quais são os planos? Tem internacionalização? Não? A gente quer internacionalizar para São Paulo. Que é outro país. Hoje em dia a gente tem 70 lojas em São Paulo. Nosso objetivo é crescer. Lá dá para fazer o que for. Lá a gente quer muito crescer em São Paulo. A gente acredita muito no potencial. Esse foi um dos motivos que foi chamada para o grupo. Exatamente. Eu estar sentada lá. E, na verdade, eu tô aqui, tô lá, né? Então, eu passo mais ou menos 10 dias do mês no Rio e 20 dias em São Paulo. Agora, a gente contratou uma diretora de expansão que veio de um mercado completamente diferente para trazer uma visão nova sobre o negócio, a Ana Engler. Ela está com um desafio gigantesco aí de realmente conseguir expandir em São Paulo, e ela senta realmente lá, a base dela é lá, porque a linguagem de São Paulo é diferente, o perfil do franqueado de São Paulo é diferente do perfil do franqueado do Rio. Aqui a nossa ideia é rejuvenescer um pouco a marca, renovar as lojas, fazer retrofit nas lojas que estão precisando, porque a gente já tem muita loja antiga. E em São Paulo, realmente, é conseguir ter muito mais lojas. A gente acredita aí que em 2 anos a gente consegue abrir em torno de 250 lojas em São Paulo, estado de São Paulo. A gente tem um potencial muito grande no interior de São Paulo, que tem uma cultura muito com o hábito de tomar o chá da tarde, tomar o cafezinho, comer um bolo. A gente já está entrando também em Minas Gerais, que também tem essa cultura. Total. Espírito Santo, porque está sendo pra gente muito fácil, porque Espírito Santo tem muito carioca, então a marca já tem uma awareness super importante. E é engraçado que tem muita gente no Nordeste pedindo para abrir loja. A gente ainda não está com muito foco lá, mas a gente já tem em torno de 17, 18 lojas, porque a gente tem um medo muito grande, que é o da sazonalidade. No verão, tem uma tendência de queda da venda de bolos, mas a gente entendeu que o mercado de delivery ele consegue ajudar bastante, porque quando você está dentro de um escritório no ar-condicionado, na sua casa no ar-condicionado, não tem verão. Não tem verão. Então, a gente está olhando bastante para esse mercado de delivery, ele já representa 15% das nossas vendas no total, em São Paulo chega a 25% das vendas nesse canal. A gente está lançando agora com fidelidade, para ajudar aí na frequência. A gente tem aí o objetivo, no curto prazo, de lançar um canal direto, então um WhatsApp robotizado também. A gente está criando outras mídias sociais, então também tem isso no plano. Tem muita coisa nova acontecendo. Que bom, a gente adora. Esse ano vamos inaugurar 80 lojas. Este ano. Esse ano. Que baita desafio. Então, vocês que estão assistindo a gente, vocês que eram no nosso colégio. Maravilhoso. Não, mas vocês, assim, voltando um pouco para o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é trazer essas histórias. Quem imaginava que a vó Alzira, ela ainda participa das reuniões? Não, ela é maravilhosa. Ela e seu Cláudio.
Seu Cláudio ajuda muito a pensar na parte comercial, o que a gente faz de combo, o que a gente faz de promoção, porque lá atrás, há 10 anos atrás, a gente fez essa ação que deu super certo. E a dona Alzira está lá, não só na cocriação, mas ela está lá de toquinha na operação, fazendo bolo. E agora, ano que vem, Tati, eu vou deixar aqui um espaço para vocês fazerem as perguntas que eu prometo trazer a Tati para responder. Ano que vem a gente começa a reforma tributária. Esse assunto tá quente, hein? Tá quente. Então vamos ter que trazer a Tati aqui mais pro final do ano para entender quais são as alternativas que a gente vai conseguir trazer para melhorar esse ambiente da reforma tributária, que todo mundo esperava que fosse uma maravilha. A gente não está tão esperançoso. A gente já está com um grupo lá de estudo e entendimento disso para entender qual vai ser o impacto. Então, é necessário, não olhem para isso no dia 31 de dezembro, quando tempo é a única coisa que não volta. Exatamente. Se organizem, as estruturas estarão completamente modificadas, escolha de fornecedor é algo que será muito impactado pela questão do crédito do tributário. Então, assim, por favor. Não, isso realmente requer aí uma atenção super especial, porque no final do dia, o que quebra um negócio no Brasil, o que faz com que essa taxa de fracasso seja tão alta, é a gestão. E geralmente a gestão é impactada, geralmente não, 100% das vezes impactada pelos impostos. Quando você conversa com um empreendedor, o que eles mais falam? É muito difícil empreender no Brasil devido aos impostos. Exatamente. Então, estamos aqui para isso. Então, Tati, passaram 50 minutos, acredita? Queria te agradecer mais uma vez para a gente poder se ver novamente. Agora a gente vai continuar batendo papo aqui com as câmeras desligadas. Parabéns pela tua história, parabéns pelo teu entusiasmo, que dá para ver no brilho do olho. Isso aqui é a tua casa. Volte sempre aqui para contar as novidades. Obrigada pelo convite. Vocês fazem um trabalho muito lindo de ajudar aí o empreendedor brasileiro a conseguir ter sucesso. Então tá. E com vocês sabem que eu vou ter aquele pedido especial que fica aqui sempre no final. Não esqueçam de seguir a gente nas redes LinkedIn. Nosso LinkedIn está quentíssimo. Nós estamos com 5, 6, 8 posts por dia. Uau! Tá? LinkedIn, Instagram, TikTok e aqui no YouTube, no Spotify, não sei qual a plataforma que vocês estão assistindo, mas sigam a gente toda segunda, 8 horas da noite, mais uma história de sucessos e também dos desafios que a gente precisa contar, como é que o suor passou para ter esse sucesso todo. Tati, obrigada. Obrigada a você, Tati. E até a próxima.